Olá, pessoal, vamos começar a aula hoje. E hoje temos um tema muito interessante que é meta-padrão. Muito bem. Meta-padrão é o padrão que é utilizado na maioria de tudo que se diz respeito a ferramenta, ferramenta terapêutica. Então, todas as ferramentas terapêuticas, por trás delas, existem um padrão. Muito bem. Espero que vocês estejam vendo aqui a tela do Paint. Deixa eu só mudar para cá. Então, vamos analisar aqui. Vamos imaginar. Oh, caramba! É o quadrado que eu quero. Vamos imaginar aqui o retângulo. Que aqui eu estou desenhando um prédio. Prédio bem reto. E esse prédio, nesse prédio aqui, é um prédio de apartamentos, tá? Pronto. Ele é um prédio de apartamentos e agora eu vou desenhar uma casa. E agora eu vou desenhar uma casa. Muito bem. Bom, então, toda a casa está em cima de um terreno. Todo terreno é feito num tipo de terra. Toda terra tem uma inclinação. E essa inclinação vai variar e a regularidade do planado dessa terra muda também. Então, perceba que para construir todo imóvel, independente do seu tamanho, quantidade de pessoas que vão morar dentro, beleza, estética ou local, eles seguem um pequeno padrão, que é, nós temos que ter aqui a fundação, né? Que é uma estrutura que vai dar base na construção, na obra desse prédio, para que ele fique em cima da terra. Nós temos que ter uma fundação, que normalmente vão estacas para baixo da terra, certo? Aqui também. Depois vão placas de cimento. Muito bem, então, para toda construção, qualquer building que você pôr em cima de uma terra, você vai ter que ter estrutura de fundação. Depois, esse imóvel sempre vai ter que ter paredes, né? Porque não é, se for aberto, não é casa, não é apartamento, é barracão, é barraca, é rancho, é qualquer coisa menos building. Muito bem. Aí nós vamos ter que ter também algo para proteger da chuva, né? Algo para proteger da chuva. Então nós temos o telhado do prédio. Olha que bonitinho. Então, da mesma forma que a casa tem um telhado, certo? A casa tem um telhado,
O prédio de apartamento também tem um telhado. Então, vocês perceberam que, independente do que é, tem que existir um padrão? Perceberam ou não perceberam? Sim, Sim, entendemos. Sim, muito bem. Então, veja bem, quando, né, eu vou fazer uma pequena recapitulação a jato aqui para vocês memorizarem bem como é gravada a memória no cérebro, né? Então aqui eu sempre simbolizo o meu cérebro com essa com essa figura solenoide. Aí eu vou fingir que aqui é um olho, tá ok? E vou fingir que aqui é uma orelha. Então tá lá. E aqui é um cérebro, ok? Então vamos lá, a orelha tá aqui fictícia. Aí esse cérebro, ele tem o famoso hipocampus. Opa, errei. É esse aqui. O famoso hipocampo. O hipocampo, ele tem a finalidade de enviar mensagem, transportar informação para todos os segmentos do cérebro e também, que é o mais importante, é criar memórias temporárias. Aqui a gente tem o lobo occipital, que é onde forma as imagens que ficam atrás do cérebro. A imagem é formada aqui atrás. Aqui a gente tem os olhos, né? Por exemplo, os olhos. Tá ok. Os olhos. E o que vai acontecer? Como é que vai formar essa imagem? Essa memória? Então aconteceu um evento aqui, ó. Pá. Esse evento vai passar pelos olhos, que vai ser processada a imagem aqui atrás no lobo occipital. No lobo occipital, essa imagem vem pelo hipocampo e vem bater aqui no córtex pré-frontal, onde pensa, raciocina, analisa e julga, e aqui é o regulador das emoções, que é o símbolo anterior, né? Então, aqui vai para cá, traz a imagem pronta para cá. Aqui é uma pequena discussão entre o lobo frontal e a sua galera. Aí eles decidem o que é, vem para cá. Se for coisa de perigo, cai aqui na amígdala. A amígdala dispara um mensageiro de hormônio que vai lá para o pâncreas, para o fígado, fabricar nora e adrenalina, espalhando para o corpo inteiro, dando energia para a pessoa vazar. E chega à noite, se não for tão traumático assim, se for, ele vai gravar instantaneamente, mas se for alguma coisa mais ou menos traumática, na hora do sono, vai sair do lobo central, do hipocampo, desculpa, e vai para o córtex referente ao tipo de atividade. Se for alguma coisa do tipo que teve que correr, pular, se esconder, coisa e tal, então é o córtex motor. Vem pra cá. Toda vez que a gente pensar nesse evento, ele vai voltar aqui pro giro e vai voltar pro occipital, vai bater na amígdala e vai trazer a informação de novo com as mesmas sensações de quando elas foram gravadas. Vou repetir pelo menos umas 3 vezes.
toda a memória que foi consolidada, que está gravada em seu córtex responsável, ao ser invocada através de um pensamento ou um estímulo sensorial, ela traz à tona todos os sentimentos. Toda vez que vocês invocarem, ou o cliente de vocês invocarem uma memória, ela vai trazer para a tona daquele momento todos os sentimentos, reações emocionais que foi no dia do evento. Então, significa que a memória, ela não é igual a uma memória de computador, que ela é estável. A memória humana, ela é estável. Não, ela é instável. Ela sofre modificações. Ok? Então a memória humana, ela é instável. E ao sofrer modificações, ela é invocada, encontrada, vem à tona, faz o mesmo processo que foi feito no dia do evento e vem a lembrança da pessoa. Lembrança que pode ser visual ou sensorial ou retrointelectino, e assim por diante. Aí, quando você traz à tona essa mensagem, essa memória, você traz com todos os seus sentimentos novamente injetados nessa memória. Para qual finalidade? Quem sabe? Atenção, respondendo. Por que que a memória traz o evento com todas as suas emoções? Autodefesa? Sim, mas dá para explicar um pouquinho melhor? Tô pensando. Sumiu. Ah, voltou. André, é por causa do reptiliano que faz com que ative essa defesa, voltando essa memória, a pessoa ativa algum tipo de defesa. Sim, exatamente. Mas para explicar de uma forma mais simples, toda vez que é invocada a memória humana e ela vem à tona com todas as suas emoções e sentimentos, é para que a gente saiba que aquilo que ocorreu é ou não ato que vai oferecer perigo. Perigo. Liga o sistema de defesa. Muito bem, Esse áudio está cortado. muito bem. Então, nós temos aqui, invocamos, agora vamos lembrar da situação do... Peraí. Faz de conta, tá? Faz de conta que eu tenho aqui uma grande estante de livros. Faz de conta. E nessa grande estante de livros, do meu faz de contas, poxa, ela da mãe, não é isso que eu queria.
Então, essa grande estante de livros, né? Que eu vou acabar de ver ela aqui. Então, tem uma porção de quadradinho aqui, cada um com o seu livro, respeitando a sua ordem hierárquica e assim por diante. Enquanto você desenha, André, essa sua frase me lembrou aquele documentário do Netflix, né, que nós assistimos, daqueles experimentos que os cientistas fizeram de associar os ratos às lesmas, né, a emoção com a repetição da emoção através de a partir de uma simples lembrança, por exemplo, do choque, ou... entendeu o que eu quis dizer? Entendi, porque Sim, entendi. assim, no momento que a ciência prova alguma coisa, a partir daquele momento, eu começo já a me basear naquilo que a ciência prova. Aí eu já não vou mais tomar por base um pressuposto que já não é mais científico, entendeu? Então é exatamente baseado naquele documentário que eu estou falando isso. Então, olha, caprichei bastante para vocês, ó. A estante está saindo linda, linda, linda. Estourou tudo, olha que bonito. Nada como para consertar. Bom, então, aqui a gente tem uma estante. Aí, quando eu peço um determinado livro, está aqui na estante, pego esse livro para ler, ponho de volta na estante, e a outra pessoa, quando for ler novamente esse livro, ele vai ter sofrido alterações. No livro, não, é. Não. Tá, muito bem. Então quer dizer que o livro não tem alterações. Agora, No livro, exato. Agora, se fosse da mente humana, teria alterações. Cada vez que você pegasse esse livro e guardasse ele novamente, você teria alterações. Ele é modificado. Tá? André, É. deixa eu te fazer uma pergunta aí dentro desse contexto que você está falando. Dentro do aparelho psíquico, que é consciente, pré-consciente e inconsciente, o inconsciente ele trabalha com registro, correto? Hum. Aí entra o que você vê se eu estou entendendo. Dessa estante aí, pode ser que é o inconsciente que trabalha por registro, enquanto a gente tira alguma coisa de lá, né? E depois volta com ele, pode alterar? É isso que você quer dizer? Olha, sim, mas a gente está no campo aqui da cognição, entendeu? Cognição, ok, entendi. Então você tem uma memória que está guardada, e essa memória, quando você invoca, traz à tona essa memória, ela é feita para ser instável. Por quê? Por qual detalhe? Vamos supor que um dia aconteceu um evento. Um determinado cidadão foi até a sua residência e falou assim: Pastor Celso não está aí? A sua esposa, muito educadamente, falou: não, ele não chegou ainda. Eu posso esperar? Por favor, entre. Entre. Pô, muito obrigado, tal. O senhor quer um café? Eu gostaria de um café.
Daí tá, muito obrigado, viu? Eu vou voltar Isso, amanhã, tá aí porque já dentro, deu o meu horário. com a porta fechada, aí dentro, lavando ele, porque ele tá muito frio. Tá frio, realmente. Aí, esse cara vai embora. Aí, sua esposa chega e fala assim, Celso, vem um cara aqui, assim, assim, assado. Você fala assim, meu amor, esse cara é mó bandido, ele tá aqui na comunidade e tal, mas ele é estuprador. Ele estuprou até a bisavó dele. Aí o que vai acontecer? Quando a sua mulher trouxer aquela imagem à tona, já não vai ser a mesma tranquilidade que ela sentiu. Agora ela pôs o medo. Ela incluiu o fator medo Uhum. e guardou. Você entende? Porque se não tivesse esse mecanismo de poder incluir alguma coisa, não ia adiantar você falar para ela, Celso, que o cara era perigoso, que ia ficar a memória do primeiro dia. Uhum. Entendeu? Computacionalmente a diferença. Entendi. Então, sabendo-se que. Agora vamos lá. Vamos repetir isso aqui, tá? Vamos repetir milhões de vezes. Sabemos que a memória humana não é estável. E para que toda vez que as conectarmos, podemos incluir emoções, sensações e informações. Isso tem um fator primordial para a preservação da nossa espécie, mas ao mesmo tempo pode provocar um erro, e esse erro encaixar uma informação indesejada, podendo trazer um trauma e algo parecido. Tá? Então, uma coisa é a pessoa chegar e falar, Celso, me empresta seu carro, tá? Aí você empresta o carro volta intacto. Aí o cara pede o carro de novo para você, empresta o carro. Aí você descobriu que ele é um assassino, pô, eu não vou emprestar mais. Então, o objetivo que foi criado esse sistema foi com a melhor das intenções, que era proteger. Mas nós estamos num planeta da ação e reação. Então, tudo que vai, volta. Tudo que bate, volta. Que é molhado, seca, depois molha. Essa é a lei natural. Então, isso além de ter um papel fundamental na proteção, também ele pode acabar acontecendo algo errado. É onde acaba entrando os transtornos. Tá, agora, no metapadrão, então nós sabemos que toda memória é instável. Toda vez que invocamos essa memória através de algum método, trazemos essa memória à tona e reprocessamos essa memória, reconsolidamos, ela vai se modificar. E modificando, perde a importância do dano e a pessoa fica livre do seu trauma. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, voltando, qual que é o modelo que toda ferramenta terapêutica utiliza? Tá? É resgatar a memória e suas emoções
fazer um trabalho de reviver a memória. Depois que nós revivemos a memória, nós vamos ter um processo qualquer para reconstruir essa memória. Para depois devolver para o cidadão ou com a cidadã que terá a preocupação somente de dar mamar. Ok? Ok. Então, aqui, ó. Aqui nós temos aqui, ó. Então, a gente traz a memória, intensifica o máximo possível da cognição dessa memória e vamos criar um modelo para que essa memória se modifique e volte para onde que a memória vai voltar depois que ela está modificada sem os seus perigos. Ela vai voltar para estante. Pronto. E ela volta para estante modificada. Então, quem quer dar um exemplo de uma ferramenta terapêutica qualquer? Quem falou que conhece PNL e a Carla Rocha? Oi. Não, eu não conheço. Eu falei que eu já fiz um curso. Tá. Você lembra de alguma ferramenta da PNL? Eu lembro de várias. Quer falar uma? Uma. Ai, deixa eu lembrar aqui. Ah, Andréa. Metáforas, por exemplo? Como é que é esse processo? Deixa eu ver se eu lembro. Por exemplo, isso eu me lembrei do curso, que ele fez uma demonstração de que a pessoa ela sente uma dor muito forte, né? Assim, tô falando em linguagem comum, tá? E que ela sente uma dor muito forte, enfim, por exemplo, uma dor no rim, uma enxaqueca ou não sei, enfim. E aí você faz você trabalha eu não sei explicar. Fala qualquer coisa que eu vou entender. Bom, aí, por exemplo, aí existe a comparação, é meio que hipnose, né? Porque a gente pega essa dor e compara ela com alguma outra dor. Uhum. Uma coisa, a gente inventa alguma coisa lá na hora, certo? Para essa dor. E aí você vai trabalhando essa diminuição da dor, sabe? Até que ela se desaparece. Enfim, mais ou menos. Então você busca a memória da dor, traz ela à tona, intensifica. Isso, transforma ela numa metáfora. Para ela diminuir. Isso. E aí ele vai guardar a memória diminuída, não aquela da dor como ela adquiriu. Diminui ou então, sei lá, faz com que a dor desapareça trabalhando com a metáfora, né? Muito bem, porque a metáfora muda o padrão, né? Isso. Tá. Alguém tem mais alguma ferramenta? Tem uma ferramenta da PNL chamada Swish. Que a gente pede para a pessoa imaginar que ela está num cinema, que vai ter, na tela de cinema vai ter uma imagem do problema dela,
em preto e branco, congelada. E aí ela vai fazer, vai olhar para aquela imagem, depois ela vai criar uma nova imagem do problema dela resolvido, em colorido, e vai colocar tipo uma foto no cantinho dessa tela do cinema. Aí quando a gente fala para ela, agora tu vai trocar essa imagem, tu vai pegar a imagem que está colorida no cantinho da tela e vai jogar em cima dessa imagem do teu problema que está grande em preto e branco. E a gente fala switch para ela e ela vai trocar. Vai trocar a imagem do problema que está lá, grande em preto e branco, pela a imagem dela do problema resolvido em colorido e vai jogar em cima daquela imagem. Muito bem. Trocar uma imagem má por uma imagem benéfica. Isso, aham. Só uma palhinha para te ajudar aqui. Então vocês viram que segue o meta-padrão, né? Isso. André, também tem o da linha do tempo, né? Onde você pega a sensação ou a dor que você tem, a situação que você sente constantemente, por exemplo, a ansiedade, e aí você sente, vivencia aquela ansiedade, lembrando-se da última vez que você se sentiu ansioso, por exemplo. E aí, com a técnica, você vai voltando na linha do tempo e vai vendo para chegar até a gênese do problema, né? Até onde iniciou. Vai passar por várias fases ou algumas fases onde aconteceram picos de ansiedade na infância, até chegar à gênese do problema, e depois sai da linha do tempo, né? Você tira a pessoa da linha do tempo, quebra o estado, e aí a pessoa cria uma situação na cabeça dela muito legal, diferente daquela que aconteceu, que foi a que causou todo aquele problema de ansiedade. E aí volta passando pela linha do tempo, por todas essas fases, até que seja modificado, né, na memória. É isso aí. Então você está percebendo, tá fazendo sentido o padrão, o meta-padrão? Sim. Percebe, Daiane, como tudo oferece o mesmo padrão? Sim, percebo sim. Então. Agora, quem está a fim de criar um método, bolar um método, eu quero, por exemplo, diminuir a quantidade de... Deixa eu ver. Eu quero comer menos, quero diminuir a ansiedade para comida. E uma das coisas que me motivam a comer bem e pouco é quando eu estou num ambiente bem natural, de praia, gozando do sol, da piscina, de alguma coisa assim. Vocês querem pensar um pouquinho para criar um método Sim. baseado nisso? Então, podem conversar aí, que eu só estou na escuta.
Vamos lá, galera. Cadê a discussão aí? André, eu não escutei, eu tive que sair um pouquinho, eu não escutei Quero qual que era. vocês criem, discutindo rapidinho, Ah, um método obedecendo meta padrão certo. para fazer com que eu fique motivado a comer menos, fazer atividade física. E o que vai me motivar mais é influenciar mais para o lado do medo da doença do que algo positivo. Então, eu Certo. quero que vocês criem uma modalidade aí de terapia baseada no meta padrão para me forçar a comer menos e ter mais motivação para fazer exercício. E o meu ponto fraco é o medo de ficar doente. O que você acha de, por exemplo, trazer a memória? Depois daquele documentário, eu vi que que é possível criar novas memórias e fazer com que as pessoas acreditem nisso, não é? Sim. Então, trazer a memória ou criar uma nova memória da pessoa sentindo todos os sintomas da obesidade, do sedentarismo, e fazer com que venha a imagem de como é se sentir assim. E, a partir disso, trabalhar a reconstrução, né? Trazendo... Porque... porque assim, o ser humano ele é movido por emoção, não é? A gente, enfim, compra as coisas, a gente motiva a estudar, motiva a emagrecer, justamente pela emoção que isso nos causa. Então, após ele visualizar isso, a gente manifesta com intensidade, como você falou aquela hora, e reconstrói essa memória. Então, poderia utilizar dessa forma que você falou, a pessoa se imaginando já de cama, família já entre a vida e a morte, até uma coisa bem drástica mesmo, já que é isso que assusta, né? Uhum. E ela criar essa imagem de uma forma e fazer o switch com uma outra forma, com ela feliz, muito alegre, se divertindo na praia, alguma coisa assim, né? Exatamente. E fazer o switch para poder trocar o padrão. Dá para criar uma imagem dele doente, debilitado, obeso, e depois fazer ele criar uma foto dele na praia com o corpo ideal, atlético, com o corpo que ele quer, o corpo que ele se imagina, e fazer um switch nisso, jogar uma imagem em cima da outra para modificar, né? Eu pensei o seguinte. Se nós buscamos na pessoa qual o motivo pela qual ela come. Eu estive vendo um documentário de obeso e sempre tem alguma coisa por trás disso, né? A pessoa comia porque a mãe era, um dos casos, a mãe era drogada e a mãe ia embora, e quando a mãe se recuperava, ficava boa, ela voltava e ela adorava fazer comida, e ele amava a comida da mãe. Então, ele sempre esperava a volta da mãe para ele comer. Então, tudo que ele comia, ele lembrava da mãe dele. Então, cada vez ele foi comendo mais. Na ausência da mãe dele, para lembrar da mãe dele, ele cada vez comia mais. Resumindo, e se nós buscarmos o porquê que a pessoa gosta de comer, tem essa compulsão, qual é o prazer que dá a ela, para depois fazer ela reviver isso, né? Para depois abrir um novo caminho, ajudar ela a buscar um novo caminho. Perfeito, eu acho. Primeiro achar a causa raiz para tratar e depois
tratar com essa técnica que a gente falou ali. Primeiro achar o que dispara gatilhos para que ele coma sem perceber, né, que está comendo demais. Dentro desse mesmo conceito que eu não sei quem que falou, é o seguinte, a maioria das pessoas magras, ela não tem necessidade de esforço para fazer dieta, ou, né, fazer nenhum esforço e nem dieta para manter o corpo. A mesma coisa também entra no que a senhora disse, né? Em fazer o gordo pensar de uma forma, uma pessoa obesa, uma pessoa aí, pensar da forma que uma magra pensa. Isso aí é um padrão da PNL também, correto? Sim. Tem um rapaz querendo falar aí, fala para nós aí. Rapaz, veja só. Eu pensei o seguinte, quem conhece PNL deve ter ouvido falar de psicolocalização. Correto. Psicogeografia, no caso. Faria, assim, alguns desenhos no chão, uns círculos, algumas coisas, e, como André falou, ele tem Se chama ciclo da existência. Não, ciclo da existência é outra coisa. É outra coisa? Psicolocalização mesmo. Como você faz na... Por exemplo, você desenha no chão os locais e você, em local desse que você desenhou, você fica imaginando e sentindo uma sensação. Como o André falou que o ponto fraco é o medo da doença, você poderia fazer 3 locais. Um local onde ele vai sentir todas as sensações ruins que a doença pode causar a ele, a alimentação em excesso pode causar a ele algumas doenças relacionadas a isso, como diabetes, obesidade, pressão alta, coisa e tal. A gente pode, em uma dessas localizações, psicolocalizações, ele raciocinar todas essas sensações ruins dessas doenças. Depois você leva ele para um local onde nós vamos fazer sugestões sobre as melhorias que ele pode ter praticando bons hábitos, né? Ele magrinho, coisa e tal, respirando bem, dormindo bem, com mais alegria, com mais disposição, manda ele se encher dessa energia, né? Pergunta qual foram os momentos que ele teve essas sensações bacanas, né, na vida dele, um momento que ele estava de férias, um momento que ele estava dançando, alguma coisa que seja bacana, que ele consiga rememorar de fato essa quebra de estado que ele estava ruim, e depois a gente faz uma ponte para o futuro, para ele imaginar ele daqui a 10 anos, por exemplo, já com o objetivo atingido do emagrecimento, e ele se sentindo bem lá, e essa ponte para o futuro vai ser fundamental para a questão da motivação dele e internalizar esse novo modelo de vida para ele. Foi o que eu pensei aqui rapidamente. Ó, eu só fico um pouco preocupado com esse presente hipnótico aí da Ponte do Futuro, para não atrapalhar o metapadrão. Porque, por exemplo, no momento que o cara, no meu caso, porra, preciso emagrecer, tô ferrado. Aí, nesse momento que eu tô com o livro na mão, eu tenho que só ter uma história em mente. Ou eu vou fechar esse livro tendo certeza que eu tenho que fechar esse livro e pôr o rabinho no meio da perna e sair com medo para reabrir esse livro e mudar a minha história novamente. Agora, se você me der o presente depois, esse rabinho que entrar debaixo da perna, que ia me favorecer para não comer, talvez, eu vou ficar bem, deixa rolar, entendeu? Não pode dar certeza que vai ficar bem. Se não emagrecer, não vai ficar bem. Agora você joga daqui 3 anos que vai estar tudo bem, o cara fala, então hoje eu posso comer. Daqui 3 anos eu vou estar bem mesmo. A sugestão é primitiva do cérebro reptiliano. Não que a projeção não seja boa, mas não nesse estágio do tratamento, entendeu?
Ô, André, como que foi a tua infância em relação à alimentação? Então, o que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu até entrar na puberdade, eu era magro, igual meu filho é, bem magro. Eu entrei para a puberdade e eu ganhei 10 quilos. Eu pesava 25, com 13 anos eu passei a pesar 35 quilos. É muito hormônio, muito. Entendeu? É muita testosterona, sai, ela jorra no meu corpo. E aí, eu engordei. Aí eu comecei a fazer atividade física, né? Comecei não, sempre fazendo fisioterapia, tudo. Então, daí com 14 anos eu perdi 6 quilos fazendo atividade física. Agora, o que acontece? A diferença do nanismo para um anão que não tem o espectro do nanismo. Porque o nanismo, o que acontece? Todos os órgãos são pequenos. Então, são modificados, né? Vamos dizer assim. Então, o metabolismo é equiparado ao todo. Então, é como um bebê. O bebê tem um cérebro menor, o bebê tem um coração menor, o bebê tem um estômago menor, por isso que o bebê não engorda. Que é tudo equiparado. No meu caso, é como se você pegasse uma pessoa normal, vamos colocar assim, de metabolismo de órgão, e fosse quebrando os membros dela e achatando. Então, essa diminuição de tamanho não é metabólica, é mecânica. Entendeu? Então, eu tenho o metabolismo de um cara grande, num corpo achatado, com dificuldade de mobilidade, e que gosta de comer. Entendeu? E não gasta energia suficiente. Seria mais ou menos isso. Não sei se você entendeu. Tá, e tu come muito ou tu come errado? Come coisas que Não, eu não calóricas. como mal. Eu não como tão mal assim. Depende do dia. Hoje à tarde eu comi mal. Eu parei num posto, comi uma rosquinha Donuts com café e um pão na chapa. Isso é comer bastante mal, né? Porcariada e tal. Mas no almoço não foi assim, ontem não foi assim. Como eu estava muito chateado à tarde, aí a comida dá aquela compensada, vamos dizer assim. Mas eu Tá, devo comer igual a você quando você está comendo pouco. Só que você gasta energia e eu não. tá. Ainda mais agora que eu tô velho. Tá, e tu ancorou isso já que comer é bom, que te satisfaz, que, tipo, quando tu tá ansioso, quando tu tá nervoso, quando tu come, tu fica bem? Isso aí com certeza, né? Tá. Então, talvez a gente teria que quebrar essa âncora aí, tirar essa âncora de que a comida te satisfaz, alguma coisa que tu esteja precisando, daqui a um pouco criar uma outra âncora de, sei lá, se tu fizesse uma atividade física, sei lá, comesse alguma coisa Então, saudável. eu 3 vezes por semana, eu tô conseguindo fazer meia hora de atividade física, mas não na água terrestre. Eu tenho uma cadeira de basquete que ela é super leve, então ela tem um toque rápido. Aí no meu clube tem 2 salões de festa, assim, que em minha reta, ele dá uns 50 metros de comprimento, que junta 2 corredores, né? Que é o tamanho do prédio inteiro. Não chega a dar 50, deve dar uns 35 metros, mais ou menos. Aí, nesse salão, tem aula de dança também. É um salão de festa e durante o dia, quando não tem festa, tem aula de dança. Então, tem música. Então, é animadinho. Fica as crianças dançando e tal. Aí eu pego um corredorzinho, eu vou. 35 metros para lá, 35 metros para cá. Durante meia hora, com
média de batimento cardíaco aí, equivalente a você dando um trotinho bem leve, vamos colocar assim. Tá essa intensidade, para você ter uma ideia. Eu tenho feito isso 3 vezes por semana. Não ajuda para perder peso, tanto. Não ajuda, acho que quase nada. Mas ajuda para não ter dor no corpo, para manter a musculatura em dia. Entendeu? Uhum. Tá, e o que seria importante para ti? O que se tu fosse comer, tu olhar e pensar assim, se eu comer isso aqui é menos um dia de vida, e se eu parar de comer isso aqui, eu posso ter mais uma semana, mais um mês de vida. O que faz tu pensar nisso, se tu tivesse que parar para pensar? O que tu escolheria, na verdade? Se tivesse que escolher. A gente vai pela vida, né? Tá. E o que te impede de fazer isso? De tu olhar para toda vez que tu for comer uma coisa que tu sabe que não é saudável, que não vai fazer tu alcançar teu objetivo? O que te impede de olhar para isso e pensar que, se eu comer isso aqui, eu tenho menos um dia de vida, menos um mês, menos um ano? E faz com que tu coma. Quer vir para cá? Hã? Vem pra cá e você faz o meu coaching de emagrecimento. Opa, tô dentro, vamos lá. Tá, sim. Que falta ter, talvez, assim, né? Acontece assim. A motivação, ela é variada, eu acho que isso é para todo mundo. Então, um dia você está motivado, tal, né? Aí, entra na rotina. E eu não suporto rotina. Aí entra na rotina. Aí dá aquela enjoada, você não quer mais fazer, aquela coisa toda. Aí tem um dia que dá tudo certo, aí você tá animado, assim, dá tudo certo. Mas tem dia que as coisas travam e elas te irritam. Aí você já tem um link. Quanto mais estresse, mais fome. E quando come, acalma o estresse. Essa quebra de padrão que tinha que existir, entendeu? Tá, e como seria para ti fazer o reverso disso? Pensar quanto mais estresse, menos fome. Reprogramar o teu cérebro para isso. Se eu tentar fazer uma hipnose guiada pelo meu áudio, não funciona. Só daqui 6 meses, se eu fizer, vai funcionar, tipo, 15, 20 dias. Mas eu sei o que eu falei, então tem spoiler. Queria fazer, então, uma hipnose com você. Se você deixar, claro. Então, vou. Ô André, aquele processo que nós fizemos, aquelas gravações lá do Pare, Pense e Decida, é exatamente o que a Daiane está fazendo aí, está falando. E é muito, realmente, é interessante, e eu tenho como provar para você que algumas pessoas que fizeram, através daquele trabalho, realmente conseguiram emagrecer. E mudaram o padrão. É evidente que eles têm que ser estimulados constantemente, né? Senão o tempo passa. Sabe uma coisa que eu vou dar de feedback para... Desculpa te cortar, mas... Não, mas é isso aí mesmo. Perco tempo. Vou dar de feedback para vocês que é complicado. Quando você pega uma pessoa, tá? Que ela nunca teve um padrão bom de alimentação, ela nunca teve, é muito fácil você encaixar ela num padrão bom. Entendeu? É muito fácil. Quando você pega uma pessoa que já teve um padrão, quebrou, voltou, quebrou, voltou, quebrou, voltou, quebrou, pode esperar que vai ser um puta rabo de foguete para trabalhar. André, eu teria um jeito para tratar você, mas
seria, seria assim, com a ajuda de uma terceira pessoa, que eu acho que ajudaria demais você a conseguir isso daí. Só que seria assim. Mas para mim dá efeito ao contrário, porque a Fabiana fica o dia inteiro pegando no meu pé. Quanto mais ela pega, mais eu quero comer. Só que ela coloca alguma sugestão forte quanto a isso. Por exemplo, sugestionar você que você precisa estar bem por conta do seu filho. E seu Puta, deu uma falhada no final que eu já não ouvi mais. Então, eu acho que é a Akira que falou, né? Deu uma falhada aí. Porque, por exemplo, quando é sugestão da esposa é uma coisa, mas quando se coloca o filho no meio da conversa, o pai ou a mãe mesmo sente uma repulsa, né? É uma vontade dobrada de atingir esse objetivo. Isso aconteceu com meu pai. Meu pai era pescador, fumava 2 maços de cigarro por dia e o rádio de pilha que ele tinha para ir na pescaria. Ou seja, ir para o alto mar só com radinho de pilha e cigarro no bolso. Então minha mãe chegou um dia para ele e falou assim: ó, amor, é o seguinte, eu sei que o único passatempo seu no alto mar é o radinho de pilha e o cigarro, não tem mais nada. Eu até acho isso, você merecedor disso. Porém, você tem 5 filhos. Eu quero que você pense neles, que se um dia um deles colocar um cigarro na boca, você não vai proibir ele de fumar. Por quê? Porque se você é o pai e fuma, o que você está mostrando para eles? Que fumar é bom. Olha, meu pai chegou, depois dessa conversa, foi lá no quarto, pegou uma mala cheia de maço de cigarro, porque era no Rio de Janeiro, uma ilha. Ele comprava, então, em estoque o cigarro dele. Ele foi lá, acendeu uma fogueira, jogou tudo fora e falou: a partir de hoje eu fumo. E nunca mais fumou. E ele era fumante assíduo. Até a morte dele, não colocou um cigarro na boca. E, em consequência disso, a gente soube, nunca, nenhum dos 5 fumou, e nenhum dos 5 fuma. E a mesma coisa da bebida. Minha mãe falou: ó, bebida também, se você não quer que seus filhos um dia virem um viciado em álcool, você tem que dar exemplo. Nenhum dos 5 bebe. Então é assim, eu acho que a sugestão da minha mãe foi muito forte para nós, né? E para ele também, lógico. Eu acho que seria uma sugestão muito forte. O filho intrometer nessa sugestão. Penso eu. Você tem razão. Tem razão. É bem por aí mesmo. Tem que ser uma coisa bem impactante, bem forte. O filho consegue isso. É que ele é muito pequeno ainda, né? Aí que tá. Você sabendo que ele é pequeno, aí que você fala assim, tem que dar exemplo para ele ser saudável. Não, então, mas aí que tá. Aqui, né? Por exemplo, o comer muito para mim é comer pouco. Mas comida saudável. Não, mas até aí tudo bem. De vez em quando eu dou uma escapada, assim, tipo que nem hoje. Mas não é todo dia que eu tô no bar encostado comendo torresmo, entendeu? E isso você pode conciliar, eu acho que com natação, que você pode, não sei o seu caso, né? Mas, tipo assim, se você puder fazer natação, é uma grande queima de caloria, beneficiaria a sua parte física. Natação eu enfrento 2 problemas atuais. Um que eu nadei a vida inteira, não aguento mais. Posso nem olhar para a piscina que dá ânsia de vômito. Segundo problema, que isso daí eu sei que se forçar vai, mas segundo problema é a logística. Porque eles fizeram uma reforma na piscina aquecida do meu clube e ela ficou muito baixa. Entendeu? Ela era, tipo assim, só tinha um ladrilho, vamos por 15 centímetros para baixo. Agora ela tá mais ou menos uns meio metro para baixo. Então, para me tirar da água, o negócio tá complicado. Agora eu tô apoiando uma chapa aí que, se ganhar, Comeu, amor? a gente vai colocar um elevador na piscina. Um elevadorzinho.
Sim. Que vai facilitar a minha vida e de algumas outras pessoas também. Sim. Aí vai começar a voltar a ficar melhor, mas por enquanto tá meio ruim de logística lá. Uhum. Mas eu, com essa desculpa que eu tenho da logística, tá sendo muito bom para mim, porque eu não aguento mais nem pensar em piscina, cara. Nadei acho que 30 e poucos anos na minha vida, tá louco. 35. Mãe, eu posso pegar meu telefone? Pode, filho. Não. Pode, vai jogar Angry Bird. Ô, Aquiles, quer que eu faça um Photoshop naquela foto lá para diminuir a bochecha? Sim. Faz a ponte do futuro na foto. Maldade. Pega o da mamãe. Pode fazer. Aumenta o olho também, ali tá com o olho fechado. Parece japonês. É, cara, tá parecendo um japonês naquela foto. Bom, então deu para vocês entenderem o meta padrão? Sim. Sim. Muito legal o meta padrão, né? Uhum. É a base, toda a base da terapia cognitiva, ela está em como se formam as memórias. Então, quando a gente tiver bem grudado na cabeça como se formam as memórias, você começa a raciocinar de como montar um processo terapêutico para fazer a engenharia reversa. Como que um hacker consegue invadir uma rede? Porque ele conhece como é feito o processo de segurança. Você precisa conhecer como é feito o processo para poder fazer o inverso dele. Explorar a vulnerabilidade. Muito bem. Bom, então eu vou dar um stop aqui na gravação. Acabamos ela.